aula, continuação falando sobre o ego, é a aula 3. Então, como o nosso ego é formado, a palavra ego quer dizer eu, ok? Eu. A palavra ego quer dizer eu. Como que o eu é formado, né? Nós falamos um pouquinho antes ali dos complexos e agora eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de defesa. O que são esses mecanismos de defesa? Todos nós, quando sofremos, todos nós sofremos, né, de alguma forma, todos nós, quando tivemos um momento difícil na vida, quando criança, a criança leu e interpretou aquele aprendizado de uma forma e aquilo entrou para dentro do sistema psíquico dela, né, para formar o eu da criança. Aquela interpretação da realidade a partir do olhar da criança, se ela interpretou uma situação como uma situação de dor, aquilo vai entrar para o sistema psíquico em forma de protetores de ego. E por que a gente vai chamar de protetores do eu? Protetores do ego? Porque vai criar-se defesas no seu sistema psíquico para ela não sofrer de novo. Por exemplo, você na infância, eu cresci na roça, ok? Eu cresci na roça, meu pai era lavrador e vou usar uma situação boba aqui. Lá na roça tinha muita cobra venenosa, tinha muita cobra, urutu, jaracuçu, cascavel, caninana, jararaca, urutu cruzeiro, a gente via isso direto ali na roça. Era comum ver-se essas cobras e elas não eram pequenas, viu gente? Não tinha nada de pequeno nessas cobras. E o que acontece? Eu, por exemplo, a gente lavava a louça na bica, lavava roupa na bica, não tinha água encanada, não tinha torneira, não tinha pia. E minha mãe, uma vez lavando a roupa, eu estava da janela observando a minha mãe lavar roupa na bica e eu vi uma urutu nadando na água, pouco acima da bica onde a minha mãe lavava a roupa. E eu vi aquela cobra, ela entrava na água, rodava, saía do outro lado. Era uma biquinha, era um córrego pequeno, né? A gente fala na roça corguinho. Era um córrego pequeno, devia ter o quê? 1 metro de comprimento. E a cobra entrava ali, rolava, saía do outro lado. E a minha mãe, poucos metros abaixo, lavando roupa e não viu a cobra. E ela era grande. Eu desesperei, danei a gritar meu pai. Meu pai estava mais para baixo lá na roça, roçando alguma coisa, veio com uma foice e matou a cobra cortando a cabeça dela com a foice. Bom, o que gerou em mim ali? Medo de cobra na água. Eu não entro em água de jeito nenhum. Eu tenho medo de entrar em água corrente e de repente dar de cara com uma urutu, né? A jaracuçu no caso. Então, o que aconteceu? Aquela situação traumática, o medo da minha mãe ser picada pela cobra e o medo e a gente morava longe, não tinha carro. Minha mãe ia morrer se fosse picada, né? Então, o meu medo de perder a minha mãe e ver aquele animal ali, né? Aquele bicho peçonhento ali, criou em mim alguns mecanismos de defesa, tipo, não gosto de água corrente, nadar em água corrente eu não nado, não gosto de água, ok? Porque o meu cérebro entendeu assim, não vai ali porque aquilo ali é perigoso, não vai lá que aquilo é perigoso. Toma esse cuidado, ok? Então é isso que acontece nos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa vão criar barreiras psicológicas e eles vão dizer assim, não vai ali não, que aquilo ali não vai ser bom para você. Se você estudava e passou por bullying na escola logo no pré-primário, o seu mecanismo de defesa, quando vê um grupinho de crianças assim, e você vai se isolando, e o seu mecanismo de defesa fala assim, não vai ali não que vão rir de você, você é um tonto, não vai. Okay? Então o mecanismo de defesa serve para isso, para defender a gente de situações, né, em que a gente podia se dar mal. Isso é bom?
alguns mecanismos de defesa que já vieram no pacote do nosso eu, como o medo, a raiva, a tristeza, o amor, a alegria. É importante nós termos, porque eles vão preservar a nossa vida da gente fazer besteira para não morrer cedo. Mas outras situações de proteção vão inibir, vão causar autossabotagem. Nós vamos acabar criando crenças negativas, crenças limitantes, e a gente vai se ver enroscado para o resto da vida, preso em uma situação de infância, ok? Como que esses mecanismos de defesa atuam no nosso sistema psíquico? Normalmente eles atuam em três energias psíquicas, ou em 3 personalidades, ou, se você preferir, em 3 eus falsos. Eles são os protetores de ego, que entram na sua vida e na minha através de um trauma emocional. Esses protetores de ego se dividem em 3 esferas, que são gerentes, os bombeiros e o exílio. Vou trocar em miúdos, tá bom? Gerente. Sabe aquela situação que você tem uma coisa para fazer que é urgente e importante, mas você pega a vassoura, vai varrer quintal, de repente você parou de varrer o quintal, viu que a plantinha está morrendo, vai aguar a planta, resolveu pôr água para o cachorro ou resolveu lavar o carro, e aquela coisa importante que você tinha que fazer está só passando o dia e você entrou num automático ali, você foi enrolando, achou um monte de atividades que não leva a lugar nenhum naquele dia. Eu acho que eu estou falando com você, né? Você acabou enrolando o resto do dia e não fez o que realmente tinha de fazer. Então, quem entrou no automático aí foi o gerente. O gerente está sempre ocupado. Eu chamo de busy bee, é aquela abelhinha ocupada que roda o dia inteiro, faz coisa o dia inteiro, só não faz o que precisa fazer. Por quê? Ele está protegendo você de fazer aquilo que realmente tem que fazer. As pessoas dão um nome bonitinho para isso, chama de procrastinação, né? Emblomation, enrolation, mas na verdade é um protetor de ego que está sentado na cadeira da sua consciência e você entrou num piloto automático, executou várias tarefas e acabou que não fez o que realmente precisava ser feito. Então o modo gerente entrou aí, está gerenciando tudo ao seu redor, te mantendo distraído do principal, daquilo que realmente importa. Quais outras áreas que nós temos aí? Nós temos o gerente, mas nós também temos um eu crítico, tem um lado crítico aí, né? Aquela voz, são vozes que estão falando aí na sua cabeça, nós temos aquela voz crítica. Faz uma coisa, você fez um negócio, uma vozinha está te criticando o tempo todo, né? Isso aí também é um protetor de ego. E entra aqui também na parte de gerentes. Por que ele entra na parte de gerência? Porque ele está tentando coordenar o que você faz ou não, está tentando te manter no controle, ok? Aí o que é o bombeiro? Lembrando, gente, que os gerentes, nós estamos falando de emoções, que assumem o automático do seu dia. Você está reagindo no dia a uma situação emocional. Então é uma energia psíquica que está sentada aqui na cadeirinha da sua consciência e está trazendo para o seu dia a energia dela, a emoção negativa dela, os pensamentos negativos dela, o comportamento negativo dela. Então, bom fruto no final do dia não vamos colher. Por quê? Porque nós estamos engatilhados emocionalmente numa emoção negativa. O bombeiro é uma emoção destrutiva, é uma emoção forte e destrutiva. Muitas pessoas, todos nós dentro do sistema psíquico, o bombeiro vai estar lá, né? Mas por causa de padrão moral e ético, né? Se você tem uma criação moral, ética, religiosa, esse bombeiro não virá à tona, não virá muito à tona. Ele vai aparecer porque é uma emoção destrutiva. Mas o comportamento destrutivo dele muitas vezes vai ficar suprimido por quê? Por causa de padrões morais e éticos, mas que ele está lá, tá? Ok? Então o bombeiro é uma emoção destrutiva,
te leva a um comportamento destrutivo. E qual que é o alvo dessa emoção destrutiva? Por que chama bombeiro? Porque você está sofrendo tanto, você tem tantos traumas aí emocionais, tantas feridas emocionais, que o bombeiro ele é acionado para te tirar da jogada. O que ele faz? Ele te leva para álcool, para o alcoolismo, para as drogas, para o medicamento de faixa preta, para suicídio. Não chega só nos pensamentos suicidas, às vezes parte para a ação mesmo, suicídio. Por quê? Para apagar o peso, para apagar as chamas dessa emoção negativa, ok? Da emoção do gerente ou do exílio. Então o bombeiro ele entra em ação, que é uma emoção destrutiva com um comportamento bastante destrutivo. Muitas vezes a pessoa corre aqui também para sexo selvagem, aqueles sexos malucos de masoquismo, que a pessoa é furada, cutucada, põe sacolinha de plástico na cabeça para ter mais prazer. É uma loucura, gente. Nós estamos falando de processos psíquicos. E olha, ao lidar aqui com clientes, a gente já achou de tudo. Já achei no meu sistema psíquico muita coisa louca e acho na cabeça dos outros também. Né? Graças a Deus que a gente acha, lida com elas, elas são convidadas educadamente a se retirar do sistema psíquico, né? Para que a pessoa viva a vida abundante, que Jesus morreu por ela. Então essa emoção destrutiva é a do bombeiro, que te leva a tomar remédio de faixa preta e viver desligado da realidade para apagar a dor causada pelo trauma emocional. E o exílio normalmente aparece aí no sistema psíquico da pessoa em forma de uma criança, foi a idade em que a dor entrou, a dor emocional. Então pode ser desde um bebê até um adolescente de 15 anos, 14 anos. Então, normalmente eu que trabalho com as pessoas, assim, nós vamos fazer um detox emocional. A pessoa escolhe 10 emoções negativas que ela quer se livrar dessas emoções que ela não se aguenta mais. Então a gente pega aquelas emoções e a gente vai acessando o sistema psíquico, vai acessando o seu subconsciente, para achar quais os protetores de ego que estão ali relacionados àquela emoção negativa. Aí dá para ver o que está lá dentro? Gente, é incrível a pessoa ver. A gente consegue ver os protetores de ego dentro da nossa cabeça. É uma coisa de louco, uma coisa do Espírito Santo mesmo. É revelação divina. Então, esses mecanismos de defesa... Voltei aqui no exílio, antes que eu esqueça para encerrar. O exílio ele é a idade em que ficou marcado, registrado ali a sua dor emocional, e é uma criança. Normalmente a pessoa, quando estamos acessando o sistema psíquico da pessoa, ela vê ali uma criança, e foi a idade em que entrou o trauma, ok? Normalmente o gerente ele faz de tudo para ocultar o exílio dentro do sistema psíquico, porque se você descobre a dor da criança emocional, fica fácil de lidar com o restante, né? E bom, como que a gente trabalha tudo isso? Você vai saber no final de toda essa série como que nós trabalhamos e como que as pessoas saem daqui com a vida resolvida numa única sessão. Resolvida aquela emoção, viu? Aquela emoção, aquele comportamento ruim que a pessoa tem, que ela não dá conta mais, a gente resolve numa sessão aqui, né? Não precisa de ficar aqui 10 anos pagando terapeuta, a gente resolve isso numa sessão, com a graça e o poder do Self maior, que é Cristo. Ok, vamos para a próxima aula. Na próxima aula eu vou estar falando agora sobre os nossos inconsciente pessoal.